Prezado bebê, prezada mãe, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Assim diz na primeira leitura o profeta, porque o povo que estava no exílio pensava em voltar para Jerusalém, em melhorar a sua condição social, em reconstruir a cidade, talvez pensasse em vingar-se dos seus inimigos, mas esses não eram os pensamentos de Deus. O pensamento de Deus é que aquela volta fosse um sinal da conversão do coração. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem justo abandone as suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Esses são os caminhos de Deus, o caminho da conversão, do perdão. Os caminhos dos homens são diferentes, são rasteiros, não enxergam nada além do horizonte, mas é preciso pedir a Deus para que enxerguemos como Ele enxerga, com os olhos dele. E isso é o dom da fé. A fé é uma luz sobrenatural que nos leva a conhecer as coisas com os olhos de Deus. Assim como a caridade nos leva a amar com o coração de Deus. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, é um trecho lindo de alguém que está prisioneiro e cheio de alegria. Ele não sabe se vai ser morto, mas sabe que Cristo será glorificado no corpo dele, seja pela vida, seja pela morte. Seja vivendo e pregando o Evangelho, seja morrendo como vítima, juntamente com Cristo. Para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Viver é Cristo. Cristo não é um verbo. Poderia ser melhor, viver é cristificar, e morrer é lucrar. Ou então, a vida é Cristo, e a morte é um lucro. Por que a vida é Cristo? Porque ele está em estado de graça. Ele pode dizer, e diz, não aqui, mas na carta aos Gálatas, eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Morrer é um lucro. Por quê? Porque se ele morrer, ele vai se encontrar com Cristo imediatamente após o juízo particular. Ele não precisará esperar pela ressurreição da carne. A alma separada do corpo já verá Deus face a face. Não sei o que escolher. Sinto-me atraído para todos os lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que seria para mim de longe o melhor. Mas, para vós, é necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa, vivei à altura do Evangelho de Cristo. Assim se comporta alguém que já está de tal modo transfigurado em Cristo que não pensa como nós, pensa com os pensamentos de Deus. Meus pensamentos não são como os vossos, e meus caminhos não são como os vossos caminhos. Para Paulo, todos os pensamentos dele são de Deus, e todos os caminhos dele são caminhos de Cristo. Por isso ele se sente tão tranquilo assim, embora na prisão e ameaçados de morte. O Evangelho traz hoje uma parábola de um pai de família que foi contratar operários para a sua vinha. Ele sai de manhã cedo, pelas 6 horas da manhã, e ajusta o salário. Ide para a minha vinha, e eu vos pagarei 1 denário. Os únicos que ele combinou o preço foram os das 6 horas da manhã. Os das 9 horas, ele disse, ide, eu vos pagarei o que for justo, mas não disse quanto. Ao meio-dia, às 3 horas da tarde, às 5 horas, também contratou-os, mas sem dizer quanto iria pagar. Chegando ao final do dia, o pai de família mandou que fosse entregue o salário aos trabalhadores, a começar pelos últimos. E os últimos eram os que tinham trabalhado 1 hora só, das 5 às 6 da tarde. E esses receberam 1 denário, o mesmo que havia sido combinado para os operários das 6 horas da manhã. Então, os outros pensavam, se esse que trabalhou 1 hora só recebeu 1 denário, nós vamos receber mais. Mas cada um recebeu 1 denário, 1 denário, 1 denário, 1 denário. E começaram a murmurar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Mas eu não sou injusto contigo, disse o patrão. Nós não combinamos 1 denário? O combinado está aqui, toma e vai. Mas se eu quero dar a este que trabalhou menos o mesmo que a ti, eu não posso dar?
Isso não é injustiça, isso é gratuidade. Ou será que eu não posso fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou teu olho é invejoso porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quem são os primeiros? Os judeus, que se encontraram com o Senhor bem cedo, desde o tempo de Abraão, que fizeram aliança com Moisés no Monte Sinai, que tiveram os profetas, os reis. E quem são os últimos? Os últimos são os gregos, os romanos, os não-judeus. Eles foram chamados, bem tarde, a trabalhar na vinha do Senhor. E os judeus não devem ter inveja de eles também receberem tudo como se fossem judeus. Porque o amor ao próximo nos leva a considerar nosso aquilo que é dado ao próximo. Se o outro recebeu mais dinheiro do que eu, se eu amo ao próximo com a mim mesmo, eu fico contente com aquele dinheiro que o outro recebeu mais do que eu, como se fosse o dinheiro dado a mim. E isso é amor ao próximo como a si mesmo. E se esse amor ao próximo como a si mesmo existe, se ele não é uma mera fantasia, então não há lugar para murmurações nem para inveja. Você passou a vida inteira dedicando-se a Deus, renunciou a tudo, ingressou na vida religiosa. De repente você vê uma pessoa que viveu no pecado o tempo todo, converteu-se e agora essa pessoa recebe tudo que você também vai receber, mesmo tendo trabalhado tão pouco, mesmo tendo chegado na última hora. O que nós devemos fazer? Glorificar a Deus, porque resolveu dar a ela, que chegou na última hora, o mesmo que a nós, que estamos desde a primeira hora. Esses são os pensamentos de Deus, que não são os nossos. Esses são os caminhos de Deus, que não são os nossos. Serão nossos se nós estivermos em estado de graça e pedirmos que o Senhor, vivendo em nós, nos faça enxergar com os seus olhos as coisas de Deus. Vamos pedir a Maria Santíssima e a São José, seu castíssimo esposo, que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.